queridos? Glória a Deus, que coisa maravilhosa neste dia de domingo, dia 31, aniversário dessa igreja. Que Deus possa continuar abençoando a vida dos servos, a vida deste povo que Deus escolheu e Deus firmou neste lugar para que pudesse crescer, expandir e abençoar vidas na salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, nós estamos agradecendo nesta manhã o convite que foi feito. Estou lisonjeado, honrado por estar aqui nessa festa maravilhosa e que vai continuar. Se fosse no interior uma festa de santo, era 7 dias, até derrubar o mastro. Mas aqui não. Festa no interior de santo são 7 dias. Quando derruba o mastro, acabou a festa. Mas aqui não é só hoje mesmo. Queridos, nós estamos felizes por isso. Agradeço ao pastor Charles, a igreja toda, né? E possamos continuar sendo abençoados pelo nosso Deus neste lugar. Nós temos o texto da palavra do Senhor, que os irmãos já sabem, e nós vamos ler. Colossenses capítulo 1, versículo 10 diz: e oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Amém? Amém. Glória ao nosso Deus. O tema da mensagem é aprofundando raízes para frutificar. Eterno Deus e Pai, agradecemos, Senhor Deus, nesta manhã, este momento tão especial, quando a Tua igreja completa mais um ano de existência neste lugar. E tem, ó Deus, vivido de maneira especial a Tua vontade. 67 anos instalada neste lugar para propagar a Tua palavra, para frutificar, Senhor, através do Teu Espírito Santo, na vida daqueles que ainda não têm esperança de salvação. E glorificamos, Senhor, o Teu nome nesta manhã. Pedimos, Senhor, que estejas abençoando a Tua igreja, a direção da Tua igreja, a liderança da Tua igreja, o pastor da Tua igreja e todos os Teus servos que fazem parte deste corpo que é a Tua igreja. Nós Te pedimos, Senhor, que Tu fales aos nossos corações e que possamos externar a nossa alegria, Senhor, em Te servir. Abençoa, Pai, a Tua palavra lida neste momento e possa ficar nos nossos corações e possamos tirar, Senhor, lições preciosas para as nossas vidas. Nós Te oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, queridos, nesse texto lindo, texto bíblico lindo, encontramos, meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo preocupado e orando em favor dos cristãos colossenses. Ele estava preocupado e essa era a tônica da vida dele. Como missionário, como servo de Deus, as igrejas que ele passava, que ele firmava, que ele fundava, que ele iniciava, a preocupação dele era essa. Ele preocupava-se com os crentes e orava para que eles pudessem caminhar, pudessem ir mais à frente. E nós podemos pensar nesta manhã, queridos, que o grande desejo de Paulo era o crescimento, a estabilidade e a firmeza espiritual desses irmãos. Olha, queridos, é coisa maravilhosa. A primeira
o primeiro ponto que nós queremos destacar, está no texto: andar de modo digno para o agrado do Senhor. E isso é bom, quando nós temos essa consciência de agradar ao nosso Deus, o Senhor das nossas vidas. Andar de modo digno para o agrado do Senhor. Andar equivale ao verbo viver. Viver dignamente. E que significa postar-se como cidadão e cidadão dos céus. Portar-se como cidadão e cidadão dos céus. E isso fala, queridos, muito do nosso procedimento cristão. Viver de maneira que agrade o Senhor é, sem dúvida nenhuma, procedimento cristão. E pensamos que é importante entender que andar também na verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não disse eu sou um caminho, ele disse eu sou o caminho. O único caminho que nos leva aos céus. O único caminho que nos dá esta garantia de estarmos um dia com o Senhor Jesus. É Jesus Cristo, Ele é o caminho. Ele é a verdade, verdade absoluta. Olha, queridos, tem até um candidato que fala nisso. Conhecereis a verdade vos libertará. É só Jesus que tem esse poder de nos libertar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a vida? A Bíblia diz lá em 1 João, capítulo 5, versículo 12, ele diz: aquele que tem o Filho tem a vida, mas aquele que não tem o Filho de Deus, já sabe o que é, não tem a vida eterna. Então, queridos, andar na verdade, dizem na epístola 3 João, versículo 3, diz: muito me alegrei quando os irmãos vieram e deram testemunho da tua verdade. Como tu tens andado na verdade? Queridos, é importante isso. Vimos aqui que João estava alegre de saber que os irmãos testemunhavam de alguém que vivia a verdade de Deus. Isso é muito bom. É bom quando nós encontramos, nós já estamos frutificando, quando vivemos esta verdade, aceitamos a Jesus e passamos a demonstrar essa verdade nas nossas vidas. É importante? Sim, Senhor. E nós pensamos aqui numa ilustração verídica. Em 2074, 73 para 74, eu fui ao seminário Batista Equatorial. Mas olha, queridos, 1 ano e meio voltei aqui, casei-me, minha esposa está por ali, e voltei para o seminário. Ela estudou também, mas uns 2 anos depois eu estive aqui na igreja que eu era membro, Igreja Batista Memorial de Macapá. Pastor Francelino Marques de Mendonça. E ele disse uma coisa importante. Ele disse: olha, Sandinho, hoje nós vamos conhecer um trabalho de um homem de Deus. Esse homem, ele é inteligente,
esse homem é realmente especial. Ele é bioquímico da Polícia Civil. E à noite nós fomos ali, no infraero. Eu não sei nem se é o lugar onde eu estou agora. É um lugar que eu não conhecia, não tinha nem ruas direitinho para ali. Isso em 77, por 76, 77. Queridos, e ele disse: aqui estão irmãos que nós conseguimos ganhá-los para Cristo Jesus. E ele disse: nós temos mais ou menos umas 60 pessoas. E eu fiquei maravilhado, queridos, porque na realidade essa era a verdade. E ele disse como ele ganhou aquelas pessoas. Ele levava presentes, bombons, ganhava as crianças, depois ganhou os pais. E aquelas pessoas estavam sendo instruídas para ir para o batismo. E o pastor aceitou aqueles irmãos. E foi embora para Belém. Eles batizaram, tornaram-se membros da Igreja Memorial. Mas uma coisa, queridos, que depois de algum tempo eu vim aqui novamente, eu vim para passar umas férias e procurei aquele homem. E o pastor disse: querido, aquele homem não está mais conosco. Ele foi embora, está numa outra denominação. Mas se você quiser, vá lá no mercado de carne, lá no Mercado Central. E eu fui. Minha surpresa, fiquei triste. Porque aquele homem estava numa casa de umbanda. Ele estava agora, tinha uma estátua de um moreno sentado ali com uma vela na mão. E eu falei: meu irmão, o que foi que houve? Ele disse: meu irmão, eu não estou mais na igreja, eu saí, meu negócio é outro, e eu estou lutando por isso. Eu não sei por que ele estava assim, mas uma coisa eu sei, queridos: ele ganhou pessoas, mas a sua vida não era mais a verdade que ele pregava. E nós devemos viver na verdade. Eu fico pensando, meus amados irmãos, que aquele homem não ficou por aí. Ele foi mais além do que ele deveria ir. Se colocou como um oficial do exército, em Santarém, vendeu algumas KPMs para lá, que era um recurso do governo, e foi preso. E eu fui visitá-lo no São José, estava no seminário ainda. Eu fiquei triste, chorei com ele. Eu não sei onde ele anda, mas uma coisa é certa, queridos: para andar na verdade é preciso que esteja aprofundando suas raízes. É preciso estar alicerçado, embasado no Senhor Jesus Cristo. Porque senão não vai. É preciso que nós atentemos para isso, aprofundando raízes para frutificar. Ele frutificou, mas a Bíblia diz que os teus frutos possam permanecer, e nem ele permaneceu. Queridos, é interessante isso. É bom quando nós paramos para ver que o nosso embasamento é na palavra. Diz a palavra do Senhor: se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Começamos aqui. Se nós andarmos, quem é a luz é Jesus Cristo. É a luz da nossa vida, queridos. Temos que embasar as nossas vidas no Senhor Jesus. Temos que aprofundar as nossas raízes nas doutrinas, nos ensinamentos de Jesus Cristo. E assim nós vamos frutificar. Primeiro é a comunhão. Olha aí. Se andamos na luz, mantemos comunhão uns com os outros.
A nossa vida torna-se diferente porque vamos viver em comunhão para agradar ao Senhor. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas acredite vocês, que eu falei certamente com um irmão, ele estava passando em Belém, passando dificuldades. E não era da igreja que eu trabalhava, de uma outra denominação. E ele disse: pastor, eu gostaria que o senhor orasse comigo, eu estou passando momentos difíceis. Eu não sabia qual era o problema da dificuldade dele. Mas ele disse: vamos orar. Ele disse: Senhor, manda o teu fogo, Jesus. Senhor, me queima, Senhor. Purifica a minha vida, Jesus. Eu fiquei espantado com ele. Por quê? Queridos, a Bíblia diz que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Fogo nenhum pode purificar, só o sangue de Jesus purifica os nossos pecados. Eu disse a ele: o senhor está pedindo errado? O senhor está pedindo condenação para você? É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, queridos. Nós precisamos entender isso. Começamos com Jesus Cristo, Ele perdoa os nossos pecados, nós vivemos em comunhão e nós vamos frutificar. Vamos agradar ao Senhor. Precisamos andar, queridos, agradando ao nosso Deus de maneira especial, andando como sábio. Olha, queridos, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábio. O homem de Deus, ele anda como sábio, ele vive como sábio. A Bíblia diz assim: o homem prudente e sensato é um sábio. Mateus 7, 24 e 25 diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Quem é a nossa rocha? É Jesus Cristo. E vem as dificuldades, vem a chuva, vem a tempestade, e nós não vamos ser, com certeza, abalados, porque estamos na rocha, estamos firmados, queridos, no Senhor. Devemos então aprofundar nossas raízes, queridos, alicerçar, fixar a nossa vida na rocha, em Cristo Jesus. Dificuldades todos nós teremos. Não pense, todos nós, momentos difíceis vamos passar, mas não vamos ser abalados, porque estamos na rocha, é o Senhor Jesus, a nossa rocha. Pense nisso, meu querido irmão. Pense nisso. Eu posso dizer que a Bíblia nos manda, e esse texto é tão especial, que ele vai delineando coisas que devemos fazer e viver. Mas olha, andando no Espírito, temos que andar no Espírito, queridos, para frutificar. Veja aí, diz a palavra do Senhor, Gálatas 5,16 diz: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Isso não é para mim não, pastor. Não, andar no Espírito, todas essas coisas são refutadas da nossa vida. Olha aí, Gálatas 5,17 em diante diz assim: as obras da carne são o quê? Há uma disputa aí, a carne milita contra o Espírito contra a carne, são opostas entre si.
Então, queridas, obras da prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, dissensões, facções, bebedice e glutonaria, coisas semelhantes a estas, as quais eu vos declaro, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Isso não é para mim não, pastor. Não é para mim, eu sou crente. Tudo bem, mas eu vi um dia desse, chegou um negócio no meu zap, e eu vi, engraçado, era um vídeo. E o rapaz dizia: pastor, o que é que eu posso fazer na igreja? Tudo. Eu posso beber bebida alcoólica? Pode. Posso fumar? Pode. Posso fumar crack? Pode. Cheirar cocaína? Pode. Posso me prostituir? Pode. E o que é que eu não posso fazer, pastor? Você não pode entrar no céu com tudo isso que você faz de errado. É só isso, queridos. Mas ainda muita gente não está frutificando porque não entende a palavra de Deus. Olha o que diz esta palavra. Alguém disse: pastor, isso aqui não é para crente, isso é para incrédulo. Paulo estava falando aqui para incrédulo. Eu disse: não, estava falando para crente. Por quê? Porque olha o que diz a palavra de Deus. Por isso, deixando a mentira, fale cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deixe lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos, para ter com que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente aquilo que for bom para edificação daqueles que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. O que ele está dizendo aqui é para incrédulo, não é para crente. Não, pastor. Ladrão rouba, o incrédulo não rouba, o ladrão não rouba. O incrédulo dá lugar ao diabo. Andamos. Ele diz: não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deixe que o dia termine e você crie um ódio dentro de você por alguma coisa que alguém te fez. É isso que ele está dizendo. Não sai da vossa boca nenhuma palavra. Ele vai dizendo uma série de coisas, mas no final ele diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Sabe, queridos, é para crente ou não é? É para crente. Nenhum incrédulo tem o Espírito Santo antes de fazer a sua decisão com Jesus. Ele está dizendo: olha, o teu passaporte é o Espírito Santo. Tu és selado com o Espírito Santo. É o penhor da tua vida. E quando chegares lá, tu tens que mostrar onde está o teu Espírito Santo. Então, queridos, nós pensamos quantas pessoas estão vivendo aí, quantos crentes que não estudam a palavra de Deus e não frutificam, porque certamente, meus amados irmãos, não aprofundaram suas raízes no Senhor para frutificar. É isso que nós podemos pensar neste momento. Tudo isso vai culminar na questão de andar como Jesus andou. Agora não, pastor, para aí. Olha aí, se eu falar um bocado de coisa muito boa, mas uma coisa é certa: como é que eu posso andar como Jesus andou? Ele era um homem santo quando estava aqui. Era divino, mas humano. Era um homem santo. Eu não posso, pastor, viver dessa. Pode, querido, pode, com certeza. Andar como Jesus andou. Olha aí, diz a Bíblia assim, 1 João capítulo 2, verso 6 diz: aquele que diz permanecer nele, esse deve também andar como ele andou. Pastor, não pode.
Jesus, pastor, me compara com Jesus. Sim. E porque Paulo dizia isso e podia frutificar. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele se anulava para Cristo sobressaísse na sua vida. Eu tenho coragem de dizer isso. Você tem coragem? Você tem coragem de dizer: o morrer para mim é lucro e o viver é Cristo Jesus. Você tem coragem de dizer isso? Você tem coragem de dizer: sedes meus imitadores como eu sou de Cristo? Você tem coragem? É difícil. Mas muitos dizem que ele era presunçoso. Paulo era presunçoso, porque ele podia dizer: sedes imitadores de Cristo como eu também sou. Mas ele disse: sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Queridos, isso é uma verdade imensurável, porque ele tinha certeza daquilo que ele falava e vivia. Então nós precisamos entender, meus queridos irmãos, estas verdades no Senhor nosso Deus. Precisamos então firmar as nossas raízes nos ensinamentos da palavra e assim frutificar. O que é que você vai dizer para alguém que te viu uma vida pregressa terrível e hoje mudado? Tu precisas testemunhar. E testemunhando tu vais frutificar. E frutificar tu vais ganhar vidas para Jesus. Tu vais demonstrar que Deus tem poder. Como transformou a minha, a sua, a nossa vida. Ele transforma a vida dessa pessoa que está aí à deriva na vida, no seu viver. Então nós precisamos pensar nisso, queridos. Segundo, frutificar em toda boa obra. Está no texto. Temos que frutificar em toda boa obra. Olha, o semeador saiu a semear. Ele diz: outras, enfim. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Frutificar isso. A palavra veio ao meu coração, veio no coração de alguém que nós falamos, de alguém que ouviu a mensagem. Essa palavra, ela vai fazer mudança na vida da pessoa. Queridos, nós temos que entender, nós fomos salvos para frutificar. Agora, o texto que foi lido, 15:8, mas o 15:5 diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Querido, frutificar é de Deus. Nós permanecemos no Senhor. Nós estamos no Senhor. Nós estamos preocupados em ganhar vidas, em falar do Evangelho, em expandir o reino de Deus. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Nós só podemos falar daquilo que nós temos experiência, daquilo que nós temos na realidade, essa interligação. Nós podemos falar, nós podemos testemunhar. E se nós estamos nele, nós vamos dar muito. E sem ele nada podemos fazer. Não vamos frutificar se não nós estivermos no Senhor. Meus queridos irmãos, com certeza, essa é a pura verdade. Olha aí, fomos salvos para frutificar. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Agora, irmão, leu aqui um texto que diz assim, olha aí:
Não fostes vós quem me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Queridos, é interessante isso. Nós fomos abençoados por Ele. E Ele disse: vocês vão e o vosso fruto vai permanecer. É tão bom quando nós encontramos um irmão que não falamos com ele há muito tempo, e ele diz: ô pastor, eu estou aqui. E você se lembra daquele irmão. Aquele fruto permaneceu. Ele é um homem imprestável, nocivo à sociedade, mas hoje é transformado. É o fruto que permaneceu pela graça de Deus, queridos, da qual eu participei, você participou, nós participamos. E isso que Deus quer, que nós possamos ganhar vidas para o Senhor, não para nos glorificarmos, mas para que o reino de Deus seja expandido e as vidas abençoadas. E eu posso dizer, queridos irmãos, que o aprofundar raízes para frutificar não tem idade. Nós não temos idade. Eu fico pensando que tem muito... Pastor, por que tu não vai... Como um terreno lá no Matapi, vai criar bode, criar galinha, criar pato, vai tomar banho de igarapé. Fala, é bom. É bom, se tiver dinheiro, ia mesmo. Mas, queridos, vou dizer uma coisa, meus amados irmãos. Aprofundar raízes para frutificar não tem idade. A Bíblia diz, Salmo 92, 14, o salmista diz o seguinte, olha aí, que na velhice, queridos, ainda darão fruto, serão cheios de seivas e de verdor. Não te camufla. Pastores estão aí, tem pastor assim, rapaz, eu não estou mais nem ligando para isso não, eu estou na minha. Pois eu estou tentando fazer a vontade de Deus. Não sou o melhor, mas não sou o pior. Então, queridos, pense nisso. Não há idade, você vai produzir, você vai frutificar, até mesmo na tua idade mais avançada. É a Bíblia que diz. E nós não podemos parar. Graças a Deus por esta igreja. Se eu fosse numerar, talvez à noite eu faça. Enumerar quantos passaram, que eu conheci, quantos abençoaram esta igreja, abençoaram vidas. Foram sustentáculos neste lugar. Mas é isso. Agora, eu digo para você, querido irmão, eu digo para você nesta manhã, que produzir fruto é obra do Espírito Santo. Disse ainda agora o texto. Eu não tenho que estar preocupado com isso, porque o produzir frutos é obra do Espírito, fruto é obra do Espírito Santo, querido. Diz aqui em Gálatas 22, 25, 22, 23, diz assim, ó: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Tudo isso aqui é fruto do Espírito Santo. Mas tem uma coisa que me chama a atenção: o domínio próprio. Quantos deixaram de frutificar, de ganhar vidas? Porque, queridos, não tiveram domínio próprio. É verdade. Eu estava numa igreja em Belém. Eu cheguei naquela igreja e fiquei ali trabalhando. A igreja muito boa. Um grupo de jovens que era uma coisa fora de série. E eu saí visitando num sábado. Visitei todos os irmãos. Quando foi domingo de manhã, eu cheguei no templo. Templo quase do tamanho desse aqui. Aí cheguei, aí fiquei olhando, não vi ninguém chegar.
E chegou mais uma irmã, e ela disse para mim: acho que é só nós, eu, sua esposa e mais ninguém. Aí eu falei: mas o que foi que houve, querida? Ontem eu visitei todos os irmãos à tarde, ninguém falou nada. Não, eles foram para Salinas, saíram meia-noite, foram para Salinas, alugaram um ônibus para Salinas. Eu disse: meu Jesus. Fiz uma escola dominical, eu, Terezinha e a mulher. Orei e fui para casa. Triste. Mas eu disse a eles. Chegou de noite, todo mundo lá, queimadinho. Eu disse: queridos irmãos, quando vocês fizerem programa, eu estou chegando, sou novato aqui. Fizerem programa, me incluam, porque eu não vou ficar fazendo papel de besta. Não querem frutificar, não querem aprender, não querem nada, eu vou com vocês. Queridos, essa é a verdade. Essa é a verdade, queridos. Com certeza não tem domínio próprio. O dia do Senhor para mim não interessa. E vão passear. Eu ficava feliz, irmãos, quando chovia. Ficava muito feliz, porque quando era noite de lua cheia, bonito, eu dizia: oxe, vai ser um culto maravilhoso. Vinha 3, 4, 5 pessoas, e tinha 90 pessoas. E mas o que foi que houve? Pastor, nós fomos para o shopping. O Castanheira era bem pertinho. Vamos para o shopping passear com os meninos. Tá, tudo bem. Eu digo: meu Deus, manda chuva. Sabe por quê? Porque quando chovia, meus irmãos, eles não tinham coragem, nem podiam sair de casa. Aí pegar uma calçadinha e vem para o templo. Não podia passar que alagava tudo. E eu já estava lá, chegava com o carro. E enchia, digo: meu Jesus, manda, Senhor, chuva. Esse pessoal veio para a igreja. Olha, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Então, é dessa forma. Tudo é muito bom, esse é o fruto do Espírito, mas o que me chama a atenção é o domínio próprio. Com certeza. E em todo lugar é assim. Tem que sair do casulo, tem que vir, tem que participar. A última coisa: crescendo no pleno conhecimento de Deus. É até 3 horas, é? É brincadeira, vou terminar. Então, queridos, olha aí, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Este deve ser o alvo de todo cristão. Oséias diz assim, eu vou ler a parte aqui introdutória. Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa. Queridos, coloque isso no seu coração. Nós temos oportunidade de frutificar, enraizar as nossas vidas nos conhecimentos do Senhor, nos ensinamentos, e frutificar, produzir frutos. Olha, esse moço aqui disse, Jó disse no 42, verso 5, ele disse: e eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. É um conhecimento pessoal. Nós precisamos viver isso, queridos, e falar dessas maravilhas. Com certeza, nós vivemos com Deus e Deus conosco, e nós não sabemos quem é Deus na nossa vida. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Ele disse, Jesus disse para ele: olha, há quanto tempo eu estou convosco? Quem vê a mim vê o Pai. E ainda me dizes, mostra-nos o Pai. Não conhecia Jesus, queridos, nós precisamos conhecer a Jesus Cristo. Precisamos, meus irmãos. Paulo, queridos, Paulo está falando nesse texto que nós lemos aí no início, ele está falando de uma vida de crescimento no conhecimento de Deus.
2 Pedro 3:18. Antes cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Que Deus nos abençoe, queridos. Hoje, a primeira igreja batista de Macapá completa 66 anos de existência. 67. Anunciando a salvação, salvando vidas. E certamente iremos continuar fazendo isso, para a glória e para a honra do Senhor Jesus. Aprofundando nossas raízes, queridos, na palavra de Deus, no Senhor Jesus Cristo, e produzir frutos dignos ao nosso Deus. Um texto que me chamou a atenção. O apóstolo Paulo é um homem sábio. Efésios 5,14, ele diz assim: desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Vamos despertar, queridos, para movimentar esta cidade. Hoje passa a banda do outro lado, porque aqui quem vai passar é Jesus. Desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos. Deixa aqueles que não querem viver a sua vida fora desse Deus que tudo pode. Cristo vai sempre te iluminar para eles mais adiante, abençoando vidas, frutificando para a honra e glória do Senhor. Amém, queridos? Amém. Até a noite.